das nossas vanguardas europeias que surgem no início do século XX, na verdade na primeira década ali do século XX, e acaba com a Primeira Guerra Mundial, né? Acaba ali naquele período de guerra. Sabemos que arte e sociedade, elas andam juntas, né? É impossível a gente separar arte e sociedade, né? A arte é a expressão do ser humano e das coisas que estão acontecendo na nossa vida, né? Bom, para mim falar um pouquinho de cubismo para vocês, eu preciso dizer que o principal, assim, um artista que ficou mais conhecido, né? E ele é conhecido mundialmente, é o Pablo Picasso. Não é o Pablo Vittar, gente! É Pablo Picasso, tá? Artista, pintor, queridíssimo, né? Muito importante para toda a história da arte. Mas a gente tem um artista também muito importante, todos os nossos artistas são importantes, fazem parte da nossa história, que é o Paul Cézanne. Paul Cézanne é um artista ali pós-impressionista, mas é um artista que ele tem forte influência no século XIX, mas que ele chega a avançar ali um pouquinho do século XX. Paul Cézanne trabalhava muito com natureza morta, vocês estão observando as obras dele nesse momento, e também utilizava muito formas geométricas, né? A geometria estava ali explícita ou implícita nas obras de Paul Cézanne. Então, para muitos historiadores, o primeiro período ali, né, do nosso movimento cubista é chamado de cesanismo, né, ou cubismo de Cézanne. Caracteriza a primeira fase do cubismo, sendo que o cubismo tem 3 fases, tá? Então, essa primeira fase se caracteriza pelo uso de formas geométricas, geometria de Cézanne. Depois a gente tem o período analítico, né? Aonde já entram ali os artistas Georges Braque e Picasso, tá? E no período analítico, óbvio que a gente continua com a principal característica, né? Por isso o nome de cubismo, mas entra a utilização das cores, né? As cores são cores monocromáticas, dando ênfase, né, para os tons de marrom, cinza, bege, verde, trazendo uma característica mais densa, né? Uma característica de mais tristeza e menos empatia para essas obras aí do período analítico, né? Outra característica importante do nosso período analítico é a desfiguração da natureza, né? Eles começam a fazer uma desfiguração daquilo que a gente está vendo. Eles não se preocupam nesse período em representar fielmente a realidade. Eles procuram desfigurar aquilo que estamos vendo. Também eles trabalham com temas amplos, né? É uma amplitude dos temas a serem trabalhados no período analítico. Um exemplo, por exemplo, é a obra Guernica de Pablo Picasso, tá? Todo mundo sabe que a Guernica era uma cidade que foi bombardeada pela Guerra Civil Espanhola. Quem não viu isso em arte, provavelmente tenha visto em história. E isso mostra a amplitude. Por exemplo, ele era um artista cubista do período analítico e ele trazia temas amplos, né? Ele representou em uma composição artística e em um quadro uma cidade sendo bombardeada. Então os temas normalmente eram uma cidade, uma floresta, uma casa por inteiro e não um objeto isolado, por exemplo. Não era um tema do período analítico. Depois a gente tem o nosso último período, o período sintético, o cubismo sintético. A gente ainda tem o artista Pablo Picasso como frente, lembrando que Pablo Picasso foi um dos mais conhecidos, mas é claro que ele não foi o único do período, né? E o que acontece? No período sintético, eles começam a meio que criticar, a modificar algumas coisas, a contrariar alguns pontos
que se tinha no período analítico, né? Durante o período sintético, as cores já não são mais tão densas, eles já passam a utilizar tons mais vivos, cores mais vibrantes, eles já não têm, eles não desconstroem tanto a realidade. Vejamos bem, é importante se falar que eles não vão buscar a representação fiel da realidade. Não é isso, né? Eles apenas não desconstroem totalmente como no período analítico. Mas eu tô olhando essas imagens aí que essa professora doida tá mostrando e não tô vendo diferença. Ela é louca, só pode. Não, gente, prestem atenção, olhem as imagens. As cores são diferentes, as tonalidades são diferentes. Nessas imagens do período sintético, vocês já podem observar, tem essa desfiguração como se a gente fatiasse. Por exemplo, a guitarra, eu fatio a guitarra e mostro ela de diversos ângulos, mas ainda assim vocês conseguem enxergar uma guitarra ali, né? Então, de certa forma, vocês conseguem identificar, tá? O período sintético, ele tem um pouco mais de foco. Eles já não vão mais representar uma cidade. Eles vão representar uma guitarra, eles vão representar uma mesa. Eles vão representar algo mais focado e não tão amplo, né? Por isso, sintético é mais sintetizado. Pensem, sempre liguem ali as fases também, as palavras, que vai facilitar muito vocês, né? E eu vou terminar com uma frase ali do cubismo, de um artista cubista, Juan Gris, que é uma frase que diz: a arte não parte do real, a arte parte de uma ideia, e nós somos cheios de ideias e de sonhos, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e que incentive vocês também e desperte o interesse de procurar mais, né? Porque eu faço aí videozinhos de 5, 7, 10 minutos no máximo. E é claro que não é o suficiente pra gente falar a imensidão de um período inteiro, de uma vanguarda inteira e trazer todos os artistas pra vocês. Pesquisem mais sobre os artistas, pesquisem sobre os que eu citei, pesquisem sobre os que eu não citei. E conhecimento não ocupa lugar no espaço. Até a próxima!